Bom dia, família. Bom demais, a gente está aqui mais um domingo. Estava aqui no momento de adoração. E acho que esse ano talvez foi um ano tão difícil para nós, né, para muita gente. Mas Deus colocou ali no meu coração um sentimento de gratidão muito grande. Sabe pelo que você é grato hoje? Pelo que você pode ser grato hoje nessa manhã? Um ano que aparentemente está chegando ao seu fim. E quando parece estar chegando ao fim, parece que foi rápido, né? Mas eu fiquei fazendo uma retrospectiva e olhando para trás nesse ano, né? Eu fiquei vendo, na verdade, como esse ano foi cumprido, né? A gente teve Olimpíadas esse ano. Parece que já faz 5 anos que a Olimpíadas aconteceu. Esse ano a gente entrou aqui no Teatro Gazeta. A gente até então não estava aqui, né? Parece que a gente está aqui há muito tempo. Sou até muito grato ao Roberto, toda a sua equipe aí, que tem nos recebido com muito carinho. Um ano onde a gente teve lockdown, ficamos fechados por 3 meses. Isso também parece algo tão distante hoje. Então, acho que talvez a gente chega, né? Hoje, nosso culto aqui de celebração de Natal, não é o Natal ainda, mas o Natal já está chegando. E talvez, assim como eu, talvez muitos de vocês aqui, a gente chega meio cansado, né? Nesse final de ano. E aí falaram para mim assim, você deve gostar de pregar no dia no Natal, no dia do Natal, né? Porque as pessoas estão no espírito natalino, né? E na verdade eu fiquei pensando... E eu pensei comigo mesmo que na verdade talvez pregar nessa época do ano seja mais difícil, porque a gente chega tão estressado, na verdade, a gente chega com tanta coisa para resolver, chega com tanto problema, e aí a gente chega no final do ano, a gente não sabe se a gente deixa as coisas para o ano que vem, ou se a gente resolve agora para poder descansar melhor, e a gente vive esse momento de pressão, a gente vive esse momento de estresse. E eu tive conversando com algumas pessoas, ouvindo histórias de algumas pessoas ao longo desse ano, e histórias que foram tão inspiradoras para mim, me inspiraram tanto, e que me inspiraram a trazer essa mensagem aqui hoje para vocês também. Não quero ser muito longo hoje, quero trazer uma mensagem mais curta, e o tema da minha mensagem é: onde eu encontro paz? Onde que eu posso encontrar paz? Queria que a gente abrisse as nossas Bíblias junto em Lucas 1, versículo 67, abre o seu celular aí, a sua Bíblia, para a gente poder ler juntos. Lucas 1, versículo 67 fala assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Gente, como foi bonito aqui essa cantata de Natal, né, Rô? Levantou aí, muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para o Rô, que nos ajudou. Aí, Rodrigo Campos, veio direto da Finlândia para nos ajudar, né? Não estava programado, mas deu tudo certo. Gente, como é bonito, né? Essa época do ano, a gente poder celebrar, a gente estar junto em família. Até aqui na igreja também a gente poder ter essa celebração, onde a gente
fala um pouco, a gente celebra o nascimento de Jesus, né, aqui. Só que agora a gente tem um desafio de tentar acalmar nossa mente para a gente receber essa mensagem, né? E eu tenho talvez um desejo, né, como pregador, que eu pudesse ler mentes, né? Seria muito mais fácil para mim se eu pudesse ler a sua mente e saber aquilo que você está pensando, aquilo que está passando na sua cabeça, e como que eu poderia te ajudar de certa maneira, ou trazer algo específico ao seu coração, à sua mente, daquilo que você está vivendo hoje, ou se pelo menos facilitaria muito para mim, né, se eu pudesse ver um número, né, todo mundo tivesse um número do lado, indicando o seu nível de estresse, de 0 a 10, mas já que eu não tenho esse número, queria que você mostrasse ele para mim. Então eu queria que você pensasse agora, no seu nível de estresse hoje, de 0 a 10, qual seria seu nível de estresse hoje? Mostra para mim com as mãos aí, ó. Mostra aí para mim com as mãos o seu nível de estresse hoje. Estou sem óculos aqui, eu não consigo enxergar direito, tá meio escuro, mas olha só, tem a galera que está com 10 lá no fundo lá, gente, ó. Ó, mas teve gente aqui, ó, que levantou um 3, eu vi 3 aqui. Vou falar 3. Acho que quem levantou a mão que eu vi que levantou um 3, eu acho que isso é muito novo para ter um nível de estresse número 3. Porque acho que o número 3, você só vai ter esse nível de estresse quando você chegar com 70 anos de idade e você perceber que tudo que você se preocupava era besteira. Então eu desejo esse número para mim também, mas eu acho que a pessoa que levantou o 3 ainda é muito nova para ter um nível de estresse número 3. Mas eu vi pessoas também que levantaram o número 10 de estresse. E agora eu queria que você fizesse o seguinte: feche seus olhos rapidinho. E eu queria que você pensasse agora, qual a maior fonte do seu estresse hoje? O que mais te estressa hoje? Qual a maior fonte do seu estresse? Pensa nisso aí rapidinho. Pensou aí? Então agora eu vou adivinhar o que você pensou, hein? Vamos lá. Eu acho que na sua cabeça agora, né, gente, hoje só para falar, né, estou devidamente vestido de pastor hoje, né, gente, então vim a caráter, só hoje vocês vão ver isso, viu, gente, então só Natal do ano que vem agora, mas eu vou adivinhar o que você pensou então, foi uma de 5 coisas, talvez o que veio na sua cabeça, que é a maior fonte do seu estresse, talvez você falou que é dinheiro, não sei quantos foram dinheiro aqui, ou talvez possa ter sido um lugar, ou talvez possa ser que tenha vindo na sua cabeça o momento ou o ritmo da sua vida, ou talvez possa ter vindo para você, na sua cabeça, algum tipo de problema, ou talvez veio na sua mente o último ponto, que são pessoas, alguma pessoa. Dinheiro, porque dinheiro faz parte da nossa vida, né? As nossas decisões muitas vezes giram em torno do dinheiro, não é verdade? Então talvez você está com pouco, ou talvez você está se estressando porque você está com muito. Aí você pode compartilhar comigo, viu, gente? Pode me comprar um presente de Natal que eu aceito, um panetone, né? Ou talvez pode ser que veio na sua cabeça um lugar. Talvez hoje você está aqui na igreja e talvez estar na igreja é estressante para você. Talvez pode ser que você está trazendo alguém aqui pela primeira vez, ou você está trazendo a sua família aqui hoje, e aí você fica estressado porque você não sabe o que vai sair da minha boca hoje, você fica com medo de eu falar alguma coisa, a pessoa não gostar, não é verdade? Quando a gente traz visita é assim, não é? A gente fica com medo de tudo que sai da boca do pastor naquele dia. Ou se não, ou talvez você está vindo na igreja aqui a primeira vez, e aí você fica confuso, porque aí você vê todo mundo aqui vestido de terno, vestido longo, aí você fala assim, mas de repente você vê fumaça, você vê luz, aí você fala assim, nossa, mas essa aqui é uma igreja tradicional, ou ela é uma igreja contemporânea? Ou você pensa, nossa, será que essa aqui é uma igreja que ama? Será que essa aqui é uma igreja que aceita pessoas? Será que essa aqui é uma igreja conservadora? Todos os pontos acima nós somos, gente. Nós somos a igreja das boas novas para aqueles que necessitam. Foi isso que Deus nos chamou para ser. Então, talvez é um lugar, ou talvez você vai viajar nesse final de ano agora, e você tem que pegar um avião, e de repente a companhia aérea está atrasando o seu voo, ou você vai para o aeroporto, o seu voo fica mudando de horário toda hora, e isso te estressa de alguma maneira. Ou talvez pode ser que o que te estressa hoje é o momento ou o ritmo da sua vida. Você fala assim, eu estou ocupado, eu estou ocupado, eu estou ocupado. Você pergunta aí, como é que você está? Eu estou ocupado,
né? Aqui em São Paulo a gente tem essa mania, né? A gente está sempre ocupado, né? Talvez o ritmo da sua vida não está da maneira como você gostaria. Talvez nessa fase da sua vida que você está agora, você está fazendo alguma reforma na sua casa, isso está te estressando, ou talvez você não está conseguindo organizar suas coisas como você gostaria que elas estivessem organizadas nesse final de ano, ou talvez você está passando por uma transição na sua vida nesse momento, ou talvez, pode ser, como eu falei, o quarto ponto, que talvez pode ser o problema. Talvez você está passando por algum tipo de problema, talvez seja um problema de saúde, ou seja um problema no seu corpo que está te estressando, ou talvez pode ser que alguém que você ama está passando por um problema e necessariamente você não consegue ajudar essa pessoa, isso tem te estressado de alguma maneira. E o último ponto que eu falei, que pode estar sendo a fonte do seu estresse, talvez possam ser pessoas. Eu deixei esse ponto por último, porque talvez, né, a fonte do seu estresse possa estar sentada do seu lado, né? Mas não precisa falar, viu, gente? Mas é assim. E aí, gente, adivinhei ou não? Consegui ler a mente de vocês? A fonte do seu estresse está relacionada a uma dessas 5 coisas, certo? Veja o que é sua fé. Mas uma coisa então importante, antes da gente começar a discutir, eu quero falar hoje, a gente leu ali no trecho, né, no último versículo, para deixar o texto ali na tela, ele falou o caminho da paz. Eu quero falar o caminho para a paz hoje. Qual que é o caminho para a paz? E o caminho para a paz, para mim, né, antes da gente falar sobre o caminho para a paz, a gente tem que falar sobre a fonte do nosso estresse, porque a fonte do seu estresse vai nos mostrar o lugar onde você vai buscar a paz. A fonte do seu estresse determina o lugar onde você busca a paz. E a gente vê aqui o profeta Zacarias, é interessante, porque o Natal, essa história do Natal, ela vem de diversas maneiras, num momento de pressão e de estresse, e Cristo ele nasce para nos desafiar ao que relaciona ao nosso conceito de paz, porque a gente vê aqui o Zacarias, né, o profeta Zacarias, no começo do texto, o povo judeu, assim como o profeta Zacarias, vocês podem ver lá, eles tinham uma expectativa de paz, né, eles tinham uma expectativa muito particular de paz. Então fala no versículo 74, fala assim: resgata-nos da mão dos nossos inimigos. Resgata-nos do que? Da onde? Da mão dos nossos inimigos. Então perceba aqui comigo, a palavra dá. Então a expectativa de paz que esse povo ele tinha, era uma expectativa particular, porque eles tinham uma expectativa que Deus os livraria da opressão dos seus inimigos, que Deus os livraria dos obstáculos das suas vidas, que Deus os livraria da pobreza, que Deus os livraria da situação que eles estavam passando, que talvez não eram muito confortáveis para eles, talvez Deus os livraria do desespero, Deus os livraria da escuridão. Será que talvez essa não é muitas vezes a expectativa que a gente tem de paz, que Deus ele vai vir e Ele vai nos libertar da situação que a gente está vivendo? Mas é interessante a diferença de perspectiva quando chega no versículo 79, porque no versículo 79 ele fala assim: para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Então aqui a gente vê uma mudança de perspectiva, em que Deus nem sempre vai me resgatar do ou da, mas Deus ele vai vir no ou na situação em que eu estiver vivendo hoje. Ele não vai me tirar talvez da escuridão, mas Ele está comigo no meio da escuridão. E talvez muitas vezes a gente não consegue encontrar paz, porque a nossa perspectiva sobre paz, ela está errada de alguma maneira. O nosso entendimento, a nossa expectativa de paz, assim como o povo judeu tinha expectativa naquele momento de paz, está errado. E aí a gente não consegue, a gente fica estressado, a gente tenta organizar a nossa vida de uma maneira que a gente não passe por momentos estressantes, ou a gente evita ter pessoas estressantes na nossa vida, como se fosse esse o motivo que vai trazer paz para nós, sabe? Mas o Senhor ele vem falando comigo esses últimos dias, sabe? O profeta Isaías ele fala para nós em 9:6 uma promessa, que ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É uma promessa, só que olha só, a promessa aqui não está falando príncipe do conforto, a promessa aqui não está falando príncipe da conveniência, Ele está nos prometendo o príncipe da paz. Talvez você tenha que entender que a paz talvez não venha conforme as suas preferências. Na maioria das vezes,
quando a gente lê que Deus nos promete paz, talvez o que a gente entende é que Deus está me prometendo conforto, é que Deus está me prometendo facilidade, ou que Deus está prometendo que a minha vontade vai acontecer de alguma maneira. Mas o Senhor vem falando comigo, que é impossível para a gente experimentar paz, enquanto estamos esperando por perfeição. Você não vai conseguir experimentar paz, enquanto você está na expectativa por perfeição. Seu problema não é as outras pessoas, seu problema não é o ritmo da sua vida, seu problema não é o lugar, seu problema não é o problema. Em Lucas 2, seguindo essa história, não precisa abrir, mas Lucas 2 vai nos contar sobre o nascimento da história, o nascimento de Jesus. Fala que Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar imprevisível, e fala que a primeira pessoa que o anjo apareceu, que foi chamado para anunciar que Jesus havia nascido, foram pastores de ovelhas. Então, pastores de ovelhas na época, talvez seriam os últimos a serem escolhidos para anunciar o nascimento de Deus. Mas Deus então, Ele nasce, quando o verbo se fez carne, quando o céu desceu para a terra, Ele nasce numa manjedoura, um lugar imprevisível. E a primeira pessoa que Ele chama para anunciar que Ele nasceu, são pessoas imprevisíveis também. Então talvez, muitas vezes, a paz, quando ela veio para o mundo, ela veio de uma maneira estranha, ela veio de uma maneira como ninguém esperava que isso fosse acontecer. Talvez a gente tenha uma ideia, e eles tinham na época, que Deus Ele viria como um libertador, mas Ele veio como um dependente, porque Ele veio como um bebê. Então foi muito difícil para as pessoas entenderem aquilo lá naquele momento, porque eles esperavam que Ele viesse em poder, que Ele viesse vestido de glória. Mas sabe o que Ele veio vestido? Ele veio vestido de fraldas. Então, isso muitas vezes não faz sentido para a gente, e aí a gente tem buscado algo, eles estavam esperando pelo libertador, eles estavam esperando o nascimento daquele que os livraria da opressão dos seus inimigos, e aí o que é anunciado é que veio, foi um bebê, e ele veio de fraldas. Isso aí acabou com as expectativas dele. Mas por que ele veio desse jeito? Sabe, Deus, Ele veio desse jeito porque, primeira coisa que você tem que entender, Ele quer te trazer paz, mas talvez não vai ser da maneira como você espera, talvez não vai parecer como você tem imaginado, talvez não vai nem sempre agradar as suas preferências, e talvez não vai ser dentro das suas especificações. Então, para eu poder viver paz, eu tenho que entregar as minhas expectativas de perfeição. Eu tenho que entregar de achar que tudo tem que estar perfeito para eu poder ter paz na minha vida. Porque a gente tem essa ideia, quando as coisas estiverem bem, eu vou ter paz na minha vida. E você entendendo isso, você vai poder aproveitar muito melhor o Natal. Que onde você pisar os seus pés, você vai poder declarar paz, você vai poder sentir paz, independente do que esteja acontecendo. Independente se as coisas derem certo ou derem errado no seu Natal, você vai poder ter paz. Independente se a sua família está unida ou desunida, você vai poder ter paz. Independente de ter briga ou não ter briga, você vai poder ter paz. Mas talvez você está esperando um tipo de paz que não é o tipo de paz que Deus prometeu para nós. Porque a gente tem uma expectativa de que a gente só vai poder ter paz a hora que as coisas estiverem perfeitas, a hora que estiver tudo acontecendo de uma maneira que a gente acha que deve acontecer. Sabe, uma coisa que a gente tem que entender, que Deus, Ele disse que Ele nos guiaria como luz pelo vale. Ele não disse que nos tiraria do vale. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Você tem que entender, você pode ter paz no caminho, porque você não está sozinho, você não está passando por isso sozinho, tem alguém que está junto com você no caminho. E aí quando o anjo ele aparece para aqueles pastores, ele fala assim, Lucas 2,10, depois vocês podem ler: não tenham medo, estou lhe trazendo as boas novas de grande alegria. Então aqui a primeira coisa que ele fala, não tenham medo. Então assim, a primeira coisa que o anjo trouxe para aquele povo lá, para aqueles pastores, não foi paz. A primeira coisa que eles sentiram não foi fé, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. E a paz veio para eles através do medo, porque eles estavam no lugar onde eles tinham que cuidar das suas ovelhas e protegê-las dos predadores da noite. Era um lugar de medo para eles, era um lugar solitário para eles, e o anjo apareceu prometendo paz naquele ambiente de medo. E no versículo 14 ele fala: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao qual Ele concede o seu favor. Então presta atenção aqui, ó. Ele fala paz na terra, mas ele não fala de uma paz que vem da terra. Então uma coisa que eu entendi na minha vida é: eu não quero essa paz que é de plástico, sabe, que vem de pessoas.
Sabe, eu aprendi que a paz que ela vem de pessoas, pessoas podem levar embora. Sabe, eu não quero a paz que vem de situações, porque situações elas mudam, e quando elas mudam elas vão levar a minha paz embora também. Então eu não quero a paz que vem de uma promoção de um emprego, eu não quero a paz que vem de uma circunstância conveniente, eu não quero a paz que vem de um sentimento, eu não quero a paz que vem de uma situação. Sabe a paz que eu quero a paz que o mundo não pode me dar e o mundo não pode tirar de mim, e essa paz vem de Jesus. Eu quero a paz que vem de Jesus. Essa é a paz que Ele promete para nós. Sabe, eu fiquei essa semana inteira lendo e falando: Deus, qual que é o caminho para a paz? Qual que é o caminho para a paz? O que eu preciso na minha vida para eu experimentar a paz? E sabe uma coisa que eu olhei, que eu fico correndo para lá, eu fico correndo para cá, e tudo que eu consigo enxergar na minha vida são as peças que estão faltando. Eu fico enxergando todas as peças que estão faltando. E aí, então, quando eu vou pensar em paz, eu não tenho paz, porque tudo que eu estou focando na minha vida é aquilo que me falta, não aquilo que eu já tenho. E para mim, gente, que eu sou um cara que eu gosto de tudo organizado, tudo funcionando direitinho, sabe o que Deus me fez? Deus me deu uma igreja para eu liderar. E eu vou falar o desafio de uma igreja, quando você lidera uma igreja. Nunca as coisas vão estar funcionando 100% do jeito que elas deveriam estar acontecendo. E sabe outra coisa? Nunca 100% das pessoas vão estar satisfeitas com tudo que está acontecendo. Então para mim, que gosto de tudo funcionando e tudo organizado, você imagina. Mas Deus me ensinou uma coisa. Deus me ensinou que eu posso receber a minha paz em pedaços. Eu posso receber um pouquinho de paz cada vez. Sabe, eu não fico mais me comparando com os outros, eu me comparo comigo mesmo. E quando eu me comparo comigo mesmo, eu vejo que um pouquinho já melhorou. E eu posso receber um pouco de paz, porque um pouco já é um milagre. Concorda comigo? Um pouco já é um milagre. Sabe, talvez você está tentando ensinar seus filhos a lavar a louça, né? E está tendo dificuldade. Mas meu irmão, se ele colocou o prato na pia um dia, já aceita, porque um pouco é um milagre. Não é verdade? Um pouco é um milagre. Sabe, a gente pode receber a nossa paz em pedaços. Sabe, não espere receber tudo de uma vez. Talvez você não tenha paz hoje, porque você está esperando acontecer tudo de uma vez. Você não precisa. Não espere que todos vão se entender de uma vez só na sua família. Sabe, mas se pelo menos um pouco melhorou, um pouco. Sabe, aprenda a agradecer. Toma posse e celebre, porque um pouco já é um milagre. Um pouco já é um milagre. E aí Zacarias, voltando para o texto em 79, vou ler de novo ali, pode colocar na tela. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, guiar nossos pés no caminho da paz. Olha aqui, gente, talvez a gente está procurando o caminho para a paz. Se fosse o caminho para a paz, isso significa que a paz ela está em algum lugar por aí. Aí talvez você fale assim: Deus, quando eu passar por 2021, finalmente eu vou poder ter paz. Talvez essa sensação que você está aqui hoje. Deus, quando esse ano terminar eu vou poder ter paz. Meu irmão, o calendário não vai consertar o caos da sua vida. Talvez a mesma pessoa que você fala que roubou sua paz vai estar lá em 2022. Talvez a mesma situação que te tirou a paz esse ano vai acontecer de novo ano que vem. Você vai colocar a sua paz dependendo dessas coisas? Eu não posso deixar minha paz aqui, eu não posso deixar minha paz em pessoas ou em algum lugar. O caminho não é para a paz. Essa não é a mensagem do Natal. Quando Deus veio, Ele nasceu de uma virgem, Ele foi colocado numa manjedoura. Ele não prometeu para nós um caminho para a paz. Ele não prometeu a paz como se ela fosse um evento futuro que vai acontecer, como se a paz fosse um conto de fadas, como se a paz fosse algo fictício, sabe? Não é eu vou ter paz quando eu tiver dinheiro, não é quando meus filhos crescerem eu vou poder ter paz, não é quando eu sair desse emprego eu vou ter paz, não é quando eu casar eu vou ter paz, não é quando a minha família se unir eu vou ter paz. Não é o caminho para a paz, é o caminho da paz. O que isso significa? Todo passo que eu der, Ele está comigo. Todo movimento que eu fizer, Ele está comigo. Toda a estação da minha vida, Ele está presente. Ou seja, eu não fico esperando por paz, eu caminho no caminho da paz.
a paz faz parte da minha vida, a paz não é algo que eu preciso buscar, porque Ele me prometeu a paz, e eu caminho sobre a paz, eu piso sobre a paz, eu não busco a paz, eu já tenho a paz que vem de Jesus. Pare de esperar pela paz, caminhe em paz. Você pode passar por um vale esse ano, esse próximo ano de 2022, mas você não precisa desistir. Não importa o que o diabo colocar no seu caminho, sabe, você pode tropeçar, mas não desista. Sabe por quê? Porque eu foco meus olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da minha fé. A gente tem procurado por paz nos lugares errados. A paz de Deus, ela nunca vai ser encontrada nas nossas próprias forças ou imperfeição. A forma como Deus traz a paz para nós é a mesma forma com a qual Ele trouxe a paz para o mundo. Sabe como é que foi? Que Deus trouxe a paz para o mundo? Foi através da fraqueza. Ele veio como um dependente, e aí depois Ele teve que ir para a cruz. Mas você fala assim, mas Deus, eu não gosto disso. Isso não vai para a cruz, Jesus, isso vai mostrar fraqueza, isso vai mostrar que você é fraco. Se você for para a cruz, vai mostrar o quanto fraco você é. Talvez foi o que as pessoas falaram para Ele naquela época, mas Jesus fala, esse é o único caminho que eu tenho para trazer a paz no mundo, foi através da fraqueza. Talvez eles queriam que o príncipe da paz viesse vestido em poder, mas ao invés disso ele veio vestido em fraqueza. Eu orei por cada um de vocês antes de chegar aqui, e orei para que que você pudesse sair daqui recebendo a paz que vem de Deus. Sabe, não talvez a paz que você imagina, não a paz que te agrada, não a paz que você está esperando receber, mas que venha do lugar da sua fraqueza, que você possa receber paz no lugar da sua fraqueza. Talvez você tenha se preocupado muito em talvez mostrar o quão forte você é, talvez você tenha tentado mostrar quão perfeita é a sua vida de alguma maneira. Você nunca vai encontrar paz na perfeição, você nunca vai encontrar paz na sua própria força. Deus, Ele nunca criou uma expectativa para que você fosse perfeito. Tudo o que Ele precisava fazer para que você pudesse ter paz, Deus já fez. A paz de Deus, ela não é a ausência de problemas. A paz de Deus não é as pessoas agirem da forma que você acha que elas têm que agirem, ou as pessoas te pedirem perdão. A paz de Deus, ela não é um lugar. Vou falar para vocês, gente, eu já estive em alguns dos lugares mais bonitos do mundo, sem ter paz no meu coração. Eu estava vendo uma das coisas mais bonitas do mundo, e não tinha paz no meu coração. Mas eu já passei também pelo vale da sombra da morte, eu já passei pelos momentos mais difíceis da minha vida, já passei por perca, já passei por decepções e frustrações, e eu tinha uma paz naqueles momentos que era indescritível. Sabe, eu ouvi histórias de pessoas ao longo desse ano, sabe, pessoas que perderam seus pais, pessoas que talvez perderam sua esposa, ou perderam seu filho, ou pessoas que sofreram um acidente, e como essas histórias me inspiraram. Sabe por que elas me inspiraram? Porque no momento onde eu olho para a vida dessas pessoas, eu vejo um momento de muita dor. Eu conversando e ouvindo essas pessoas contarem a história, eu podia sentir que elas tinham paz. A paz não vem de uma situação, a paz não vem de uma circunstância, a paz não vem da maneira como você imagina. A paz vem daquele que é o Criador do mundo. A paz vem daquele que te criou, aquele que te ama e te aceita do jeito que você é. Sabe, talvez a gente quer que Deus venha da maneira como Zacarias queria também. Talvez a paz que a gente espera é a paz que vai nos libertar dos lugares difíceis. Talvez é a paz que nos livra dos nossos problemas e dos nossos obstáculos. Mas a paz de Deus, ela não é a ausência de problemas, mas sim a presença de Deus na sua vida, que te possibilita andar em paz. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Natal. Sabe, quero concluir minha mensagem. Eu comecei esse sermão perguntando para você, qual a fonte do seu estresse? Qual é a fonte do seu estresse? E agora eu quero te fazer uma pergunta diferente. Quero te perguntar, qual é o lugar da sua fraqueza? Porque é nesse lugar que você vai experimentar a maior graça de Deus na sua vida. Eu quero te perguntar nessa manhã, qual hoje é a sua maior dor? Qual é a sua maior dor hoje? Porque é nesse lugar que você vai experimentar a maior manifestação da paz de Deus na sua vida. Sabe, leva essa verdade para você. Eu quero orar pela sua vida hoje, pelo lugar onde você está fraco,
onde talvez está faltando uma peça, porque esse lugar é o caminho da paz. A paz, ela veio na forma de fraqueza. Então só de você admitir que você precisa de Jesus já é um primeiro passo.